Bom, irmãos, Evangelho de Marcos. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. Já vou lendo. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. Eu vou repetir, para ficar bem enfatizado. Trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Quero ler também 2 versículos. Primeira epístola aos Coríntios, que fala aqui acerca dos dons, o verso 1 e o verso de número 7. 1 Coríntios 12, 1, vai falar assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em outras traduções aqui ele vai falar, é dada a cada um para o bem comum. Em ambas as traduções tem a mesma conotação, um princípio aqui de utilidade. Pois bem, irmãos, estamos aqui discorrendo um pouco e aprendendo um pouco sobre dons espirituais. E foi exatamente o intuito de Paulo quando dedicou esse capítulo à igreja de Corinto. E é interessante que o capítulo 12 é onde ele começa a ensinar a igreja, ele começa a falar sobre os dons. E o que nos chama a atenção é que ele inicia a sua instrução ensinando, primeiramente, o propósito dos dons. Está dando glória a Deus, filhinha, vai. A preocupação inicial de Paulo aqui, e isso é muito interessante a gente prestar atenção, é que Paulo ele não vem aqui conceituar dom por dom. Ele não vem aqui iniciando a sua carta, dando uma ênfase na aplicação dos dons ou nos seus efeitos. A preocupação inicial de Paulo, e ele vem falar, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, o intuito inicial de Paulo é que as pessoas se conscientizem, que os irmãos daquela igreja tenham em seus corações e em suas mentes, de forma bem relevante, para que é distribuído um dom à igreja. Ele poderia começar aqui conceituando dom por dom, explicando a sua aplicação, o efeito, a forma de manifestação, mas não. Paulo ele inicia a sua carta trazendo à mente desses irmãos o conceito. E ele vem discorrendo, enfim. Ele vem no verso 2 e fala, agora é diferente. Vocês serviam a ídolos mudos. Mas eis aqui, no verso 3 ele fala, ninguém que fala que Jesus Cristo é o Senhor, ele fala pelo Espírito. E aqui a gente aprende algo muito interessante. Porque se pelo Espírito você fala que Jesus é o Senhor, ele vai conceituar, é pelo Espírito que se manifestam os dons. E o Espírito Santo atua na terra como? Testificando do Filho. Assim como o Filho, em todo o tempo do seu ministério, ele testificou e glorificou o Pai, o Espírito Santo atua na terra testificando e glorificando o Filho. Ou seja, os dons se manifestam subordinados da mesma forma. E aonde eu quero chegar com isso? Se o Espírito testifica do Filho, e o Filho em todo o tempo que operou prodígios, milagres, maravilhas, ele operou com um propósito de mostrar a realidade para o povo, que ele era o Messias,
Nenhum milagre que Jesus operou, ele operou ao léu. Ele tinha um propósito. Em todo o tempo Jesus se compadecia do povo, mas em todo o tempo que um milagre, algo sobrenatural foi manifesto com um propósito. Ele tinha algo a mostrar àqueles que ali o observavam. Então, da mesma forma, hoje os dons, eles manifestam o sobrenatural. Eles atingem um propósito. Porém, o Espírito Santo de Deus usa aqueles que assim o escolhem na terra com um propósito. Tem que estar subordinado ao Filho, aos propósitos do reino. E Paulo vem discorrendo até chegar no verso 7. E aqui é onde eu quero tomar um pouquinho de tempo. Quando Paulo fala, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para o bem comum, o que ele está fazendo aqui é estabelecer um princípio. Isso não é um mero versículo. Isso aqui é um princípio ao qual os dons estão subordinados. Ele está subordinando uma manifestação sobrenatural, ou seja, o Espírito Santo de Deus vai atuar sobre vós, vai distribuir dons, mas eis um princípio estabelecido, subordinado para haver essa manifestação, princípio de utilidade. Esse é o princípio aonde a gente quer chegar falando de dons. E é interessante que hoje existe um tanto quanto uma banalização quando se fala da manifestação do sobrenatural. Há uma inversão de valores no meio da igreja, aonde Paulo estabelece um princípio, ele chama a primeira atenção da igreja de Corinto, para que em seus corações estejam intrinsecamente ligados ao princípio de utilidade. Hoje, o princípio de dom é colocar o homem em evidência. Ninguém busca mais um dom, um talento, a manifestação do sobrenatural já não é buscada mais com o intuito do bem comum, mas de colocar o homem em evidência. Por isso que se levantam homens e homens como santos homens de Deus na terra. Mas graças a Deus hoje a gente está aqui para aprender. Graças a Deus ainda existem homens e mulheres fiéis na terra que querem entender o que realmente é o evangelho, o que realmente se faz para servir a Jesus de verdade. E se o princípio de utilidade está ligado, subordinando os dons, é isso que a gente tem que meditar um pouquinho hoje. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, e você não se sinta incomodado com o que eu vou falar. Mas quando se fala de princípio de utilidade, não se precisa aplicar regra hermenêutica na Bíblia para entender a passagem do texto, não. Não se precisa meditar muito no texto e pedir revelação para entender o que é o princípio de utilidade. Se a gente for ficar aqui estudando e discorrendo, perdendo tempo, falando o que é princípio de utilidade, isso é algo que cada um tem que entrar aqui e ter na sua mente. Princípio, o que é útil? É óbvio, simples. É aquilo que serve para algo. É aquilo que é aplicável a um propósito. Então, eu e você estamos dentro de uma comunidade. E dentro dessa comunidade, se eu e você entenda que o texto fala, a manifestação do Espírito é dada a cada um. Então, eu e você temos uma função no reino, não tem para onde correr. Então, o princípio de utilidade tem que estar ardendo no meu e no seu coração de forma tal que nós olhemos para a comunidade ao qual nós pertencemos e venhamos nos identificar como sendo úteis dentro dessa comunidade. Eu quero falar algo aqui também. Você não se escandalize com isso que eu vou dizer. É um pouquinho forte, mas amém. Guarde o que eu vou te dizer, meu querido. É melhor você não ter um dom do que você ter e usá-lo de forma errada. É melhor você não ter um dom do que você tê-lo e utilizar de forma errada. Por quê? De novo, subordinação, princípio. Quando alguém ostenta algo sobrenatural fora dos preceitos de Deus, gera um dano na comunidade. Mas o dano maior é em si. Quando você manipula
o sobrenatural, de forma tal que você não atenda a um propósito celestial, o dano, a consequência maior é em ti. Eu vou fazer uma ilustração aqui bem chula, bem simples para entendimento. Eu sou péssimo em trabalhos manuais, tá? Sou péssimo. Eu não sei operar nada. Tem uma furadeira lá em casa. Eu fui furar uma parede lá. Eu arrebentei a parede, mas o dano maior foi em mim. Então, se você, os dons, assemelham-se ao quê? A instrumentos, ferramentas, que o Espírito concede à igreja para edificação comum. Se são usados de forma errada, a retaliação é espiritual e o dano vem em ti, o maior. Então é melhor que não tenha e fique quietinho, do que ter e usar sem propósito. Reino dos céus é algo com ordem, com decência. Tudo atende a uma ordem maior. Tudo é para a colaboração do plano de salvação. Não se manipula o sobrenatural de Deus. Não. Todos nós, eu e você, estamos subordinados a um princípio. E você tem que se enxergar nessa comunidade. De que forma eu posso ser útil? Senão não há sentido aprender sobre discipulado, sobre conversão. Se eu olho para dentro de uma comunidade e eu não me enxergo atendendo um princípio de utilidade, algo errado tem comigo. Eu tenho que mudar o mais rápido possível. Não há forma de eu viver diante de uma comunidade onde o princípio é: eu sou útil para você e você é útil para mim. Não há maior nem menor, todos somos iguais, cada um coopera para um bem maior. Se você está deixando de ser útil, se você não se enquadrou no princípio de utilidade, eis que tem alguém do seu lado que possa estar passando alguma necessidade e você está aí quietinho, sem conseguir olhar para o lado. Ei, princípio de utilidade. Na comunidade que você vive, na sua casa, no seu trabalho, no seu cotidiano, nas suas tarefas seculares, você é um representante de Cristo. Você vive sobre um princípio. Seja útil ao reino, seja útil àquele que está do seu lado. Foi isso que Paulo falou. Pode parecer palavras um tanto quanto duras demais, algo assim difícil de digerir. Mas o evangelho está muito light ultimamente. Eu sempre digo, o quanto eu puder pregar mais duro, eu vou pregar. Porque quanto mais se passa a mão na cabeça de crente, mais o crente se acomoda. É você pregar a verdade, e a verdade ser exposta assim, de forma escrachada, que faz o crente meditar um pouquinho e falar: eu preciso mudar. Quando você é light, irmão, quando você tenta deturbar o sentido bíblico para deixar de uma forma mais palatável, isso não gera o efeito que deveria ser gerado. Pois bem, princípio de utilidade. Aí a gente volta para o texto de Marcos. É interessante que o texto de Marcos, ele dá uma ênfase aqui a 4 homens que viram a necessidade de um, foram além, viram a solução, porque a Bíblia diz que 4 homens carregavam um paralítico, chegaram diante de uma casa, então eles viram a necessidade, e na casa estava Jesus. Eles conseguiram identificar a solução. Porém, não se podia adentrar na casa, devido à casa estar superlotada. E é interessante, porque esses homens foram além. Eles não só viram a necessidade, enxergaram a solução, mas quando eles identificaram a dificuldade para se chegar até essa solução chamada Jesus, alguém foi além. Talvez eu e você poderíamos chegar diante da porta da casa, ver aquela multidão sedenta, homens e mulheres com necessidades diversas, de maneira tal que nem na porta se poderia chegar. Talvez eu e você poderíamos voltar para trás. Mas eis aqui alguns homens que fugiram do convencional.
Quando se fala de princípio de utilidade, está falando de um bem comum, e você nos leva ao serviço. E quando Marcos, ele relata esses 4 homens, ele nada mais está relatando 4 homens que decidiram servir, de alguma forma, forem úteis para aquele paralítico. Eu quero falar algo aqui um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. É interessante que Marcos, dos Evangelhos sinóticos, ele escreve dando uma ênfase aos romanos. Amém? Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos, Lucas aos gregos. E quando você fala de um povo romano, quando alguém está escrevendo para atingir um povo romano, você tem que entender quem é esse povo. Falar de Roma, você vai falar de um povo pragmático, focado no resultado. Povo que faz da sua força bélica a sua arma para subjugar nações. É um povo que estava acostumado a ter os seus resultados sem se atentar a princípios. Isso era Roma. Pragmatismo total. E é interessante que Marcos, quando escreve aos romanos, ele enfoca exatamente os resultados do ministério de Jesus. De que forma? Mostrando Jesus servindo aqueles que estavam ao seu redor. Você não vai ver no Evangelho de Marcos genealogia de Jesus, você não vai. Você não vai ver em Marcos Jesus exortando o povo, você não vai. Em todo o tempo, quando Jesus ensina, quando ele fala, Marcos vai descrever os efeitos e as ações que Jesus ali tinha, focando o resultado. Interessante, porque você escreve para um povo pragmático, focado em resultados, você expõe Jesus exatamente da maneira que esse povo gostaria de ver, só que aqui é uma inversão de valores. Um povo que tinha como sujeição de nações a sua arma para atingir seu resultado, ele mostra Jesus se sujeitando para alcançar os seus resultados, servindo. O pragmatismo de Jesus, a forma que Jesus alcançava seus resultados, era servindo ao seu próximo. Então há um choque aqui de valores, uma inversão de valores, para aquele povo tinha que aqui se adequar. E é interessante porque da mesma maneira que Marcos, ele foca nos feitos de Jesus e em seus resultados, você não vai identificar em nenhum outro evangelho sinótico o detalhe de 4 homens carregando esse paralítico. Lê lá em Mateus depois, vai lá em Lucas. Nenhum descreve esses 4 homens. Marcos é o único que chega a esse nível de detalhe. Para quê? Para mostrar realmente 4 homens servindo, sendo úteis. E é interessante, porque quando ele mostra esses 4 homens, e agora eu vou começar a pregar, amém? Até aqui foi só a introdução. A gente pode tirar algumas lições aqui, das atitudes desses homens. Eu quero que você medite comigo aqui, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. A gente está falando de dons espirituais. Você pode ler aí a passagem desse paralítico de Cafarnaum. Você não vê dons sendo manifestos. Não há o sobrenatural sendo materializado na terra. Não há. Esses homens, esses 4 homens, tinham o único intuito de levar esse paralítico a Jesus. Essa foi a maneira que esses homens enxergaram e conseguiram se dispor a servir esse homem. Foi levar esse homem até Jesus. O que isso tem a ver? Qual a lição que a gente tira aqui? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Com todo carinho. Se a gente não serve, se a gente não se torna útil no nosso dia a dia de forma natural, como que seremos úteis? Para que nós vamos buscar o sobrenatural? Esses homens, antes de buscar os dons, antes de buscar o meio, a gente tem que aprender o fim.
Antes de buscar um dom espiritual, a gente tem que aprender de forma natural, rotineiramente, cotidianamente, qual é o princípio. Se você, até hoje, não conseguiu se identificar nessa terra, no cotidiano que você vive, meios de servir, com certeza, o dom espiritual não há de se manifestar nem na minha, nem na sua vida. O que esses 4 homens estão fazendo é servir, ser útil, de forma natural. Eles não buscaram, eles não oraram a Deus e falaram: Senhor, usa a minha vida e cura. Não. O único intuito desses homens era: vamos levar o paralítico a quem tem a solução, Jesus. E é interessante porque identificaram a necessidade, identificaram a solução. Quando chegaram na casa, encontraram a dificuldade. E aqui é o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero verdadeiramente pregar. O convencional era se entrar pela porta. Mas eis 4 homens obstinados. Não dá para entrar pela porta. Vamos sair do tradicional. E aqui eu quero trazer você a algo muito interessante. Abra sua Bíblia aí comigo. Eu vou ler nessa versão, que eu acho que é a versão que mais se achega ao sentido do texto. Carta aos Efésios 4:17. Carta aos Efésios 4:17. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E esse é o primeiro ponto que você hoje pode decidir tomar uma atitude diferente. De que forma? Aplicando a sua mente, aplicando as suas faculdades mentais, a capacidade que Deus te deu de projetar, de intentar, de pensar, de raciocinar em prol do reino. O que esses homens fizeram? Não dá para ela entrar pela porta. Eu não paro por aqui. Eis alguém que tem uma necessidade. Então eu vou aplicar a minha mente. Eu vou analisar a situação. Eu vou usar a capacidade que Deus me deu para buscar outra forma de conseguir uma solução para a situação desse homem. Mas eis a questão. O que nós fazemos com aquilo que nós nascemos com isso? Temos de graça. Você é capaz. Você pode projetar. Você pode, na sua mente, buscar soluções fora do convencional, do tradicional, que vai fazer toda a diferença na vida de alguém, que vai fazer toda a diferença em prol do reino, no plano da salvação. Mas para que você usa a sua mente? Quando Paulo fala, olha, não vivai mais como um gentil, que vive na inutilidade dos seus pensamentos. Você vai lá em outra versão, ele vai falar, na vaidade dos seus sentidos, ou seja, aquilo que você tem está sendo aplicado de forma vã. O que você faz quando você está sem fazer nada? Onde você aplica a sua mente? Quais são os seus projetos para o reino? Não adianta ficar inerte às situações. Muitas vezes a gente terceiriza as responsabilidades. A gente olha para uma situação alheia e quer ver aquela situação sendo mudada. Olha a dificuldade de alguém, quer ver aquela dificuldade sendo sanada. E a gente ora. Só que a responsabilidade não é só do sobrenatural. Você pode usar a mente que Deus te deu para conduzir essa pessoa a Cristo. Você pode usar a capacidade que Deus te deu de projetar,
de raciocinar para fazer algo totalmente fora do comum e talvez mudar a história de alguém, produzir o bem comum. O que eu e você projetamos? Se eu perguntar aqui, com certeza todo mundo vai levantar a mão. Todos têm sonhos. Eu tenho meus sonhos. Meus sonhos seculares, meus sonhos para minha família, meus sonhos para minha filha, meus sonhos profissionais. Só que se eu não entender que eu estou debaixo de um princípio de utilidade, e a minha mente, os meus projetos, de maneira alguma, houver algo para o reino, a minha mente vai ser vã. Vai ser vã, irmão. Estou pregando heresia? Não. Você tem direito de ter os seus sonhos, você tem direito de tentar buscar os seus objetivos, mas vai ser vão, porque os meus e os seus objetivos seculares, terrenos, do pó viemos, ao pó retornaremos. Agora, se você aplicar a sua mente, deixar, como Paulo falou, a inutilidade dos seus pensamentos, e aplicar a sua mente no reino, com certeza você vai cooperar para algo que transcende o tempo, que vai chegar na eternidade. A terra não vai consumir. Aleluia. Primeiro ponto. Decida projetar. Decida aplicar a sua mente, aquilo que Deus te deu de forma natural para o reino. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem. Alguém vai cair numa linha aí que nós somos uma raça caída, que lá no pecado houve uma depravação total. Amém. Concordo com tudo. E não vou entrar aqui no mérito da depravação total ou não. Realmente, quando Deus chamou Noé, Ele falou, ó, toda a raça humana só intenta o mal. Não quero entrar nesse mérito. Amém? Mas eis algo muito relevante. Fomos uma raça caída? Sim. Mas Cristo já veio à terra, querido. Eu e você já fomos regenerados. Quando Paulo fala, olha, nós temos a mente de Cristo. É exatamente isso que ele estava querendo dizer. A nossa mente já foi regenerada de maneira tal que os nossos pensamentos podem tentar produzir algo ao reino. Sua mente já foi regenerada. Aleluia. Aonde você aplica seus pensamentos? Você sozinho, quando só você e Deus sabe aquilo que se passa no seu coração, no seu íntimo. Quais são os seus projetos? O que você sonha naquele dia quando você estiver diante do Senhor Jesus? Fala, Senhor Jesus, está aqui, ó. Eu entrego tudo isso que eu fiz nessa terra nas suas mãos. Você não tem sonhos? Hoje eu te convido a sonhar. Aleluia. Você nunca projetou nada ao reino? Hoje eu te convido, seja um arquiteto celestial. Projete almas se achegando a Jesus. Saia do convencional. Faça aquilo que ninguém faz. Tinha uma multidão. Gente que não entrava nem na porta. Mas 4 decidiram levar um que não podia chegar com a sua própria condição. Olha ao seu redor e deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração aí. Com certeza ele vai falar. Quanta gente ao seu redor que não pode caminhar com as próprias pernas, que não tem condições, força espiritual para se chegar a Jesus. E a igreja está semelhante a esse povo. Gente que não podia entrar nem pela porta, buscando suas próprias necessidades, mas tinha um paralítico lá que não podia se chegar até Jesus, e a igreja buscando seus próprios anseios. Abaixa um pouco aí, Bruno. Eu vou acabar com os ouvidos dos irmãos aqui. Eu já falo alto de natureza. Qual que é seu sonho? Qual é o teu projeto? Aonde você aplica a sua mente? Aonde você aplica a capacidade que Deus te deu de fazer e produzir coisas
relevantes ao reino. Deixemos a inutilidade dos nossos pensamentos. Você tem a mente de Cristo. Sua mente foi regenerada. Amém? Segundo ponto. Esses homens, eles não só intentaram, eles não só tiveram uma ideia diferente, eles não só olharam além, eles projetaram e fizeram. Porque esses homens, eles tiveram que subir na casa, tirar o telhado, ter o esforço de subir o paralítico junto. E é interessante, porque eu tenho certeza que quando esses homens estavam em cima da casa e abriram um buraco no telhado, eles viram Jesus. E aqui a gente sofre uma grande tentação, né? Não há aquele que não vê Jesus, que não queira se jogar, se derramar, buscar os seus anseios. Com certeza esses homens abriram um buraco e eles tiveram a grande oportunidade de se jogarem diante de Jesus. Mas a atitude deles foi diferente. O que passou pela fenda? O paralítico. É de forma natural também. Você pode projetar e você tem em você capacidade para buscar atitudes de renúncia. Parece que a gente vive aquele evangelho raso, é limitado. Jesus, me dá, me dá, me dá. Jesus, eu quero, eu quero, eu quero. Eu e você temos a oportunidade de estar diante de Cristo todo dia, toda hora, só dobrar o joelho. Esses homens viram Jesus. Será que a minha atitude, a sua atitude, se assemelha a desses homens? De ter a dádiva, o privilégio de estar diante de Jesus, do Todo-Poderoso, e abrir mão de entregar os seus anseios, as suas petições, as suas frustrações, que seja, as suas amarguras, as suas perdas, renunciar àquele momento. Jesus, eu estou diante de Ti, por Ele, pelo próximo. Será que temos e fazemos isso de forma rotineiramente? É o princípio da utilidade. É interessante que você vai lá em uma das epístolas de Pedro, ele vai falar assim, vós sois geração eleita, tal, 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 tal. Ele vai falar, sacerdócio real. Ou seja, eu e você temos a autoridade espiritual e o caminho livre para fazer petições, oferecer sacrifícios diante do nosso Deus. Não existe mais intermediário. Você tem acesso livre, eu tenho acesso livre. Mas a questão aqui muitas vezes não precisa um dom ser manifesto, vir alguém cheio de poder, para alguém ser curado, edificado, transformado. Basta eu e você sermos verdadeiramente sacerdócio real, estarmos diante de Jesus intercedendo, abrindo mão do nosso tempo, para se prostrar verdadeiramente diante de Jesus pelo próximo, não só por nós. Eu te faço outro convite hoje. Mude suas atitudes. Muda as suas prioridades. Muda. Se subordine ao princípio de utilidade. Ei, quando você estiver diante de Jesus, eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu quis me derramar de madrugada diante de Jesus e parecia que o céu estava de bronze. É interessante que quando você começa a orar pelo seu irmão, a oração vai de uma forma tão extraordinária. E ora por esse, e ora por aquele. E lembra de um, lembra de outro, lembra de uma necessidade. Só que a oração, quando se volta para si, isso é uma experiência minha.
Parece que é algo que as palavras fogem da boca. Por isso tem gente que fala assim, eu não consigo orar. Ei, começa a orar pelas necessidades alheias, que você vai ver que você vai orar 2 horas, querido. Vai. Começa a olhar para o lado. Deixar de olhar só para dentro de si, de se enclausurar nas suas necessidades. Quando você estiver diante de Jesus, olhe para quem está do seu lado, você vai servir. É o dom que você tem, ó. A capacidade que Deus te deu de amar o próximo, de ser útil. Aleluia. Terceiro ponto. É interessante que esses 4 servos bem-aventurados, eles abriram o buraco, lançaram o paralítico e a história deles acabou ali. Acabou a história desses homens. A missão deles acabou ali. Não há relato desses homens. O que eles fizeram está nesse texto. Acabou. Subir no teto. Está diante de Jesus. Acabou a história. E aqui é um perigo muito grande para a igreja. Sabe por quê? Muitas vezes o nosso foco hoje não é simplesmente levar as pessoas até Jesus. Jesus parece que não é mais suficiente para atrair as almas. A gente quer bolar estratégias, coisas extraordinárias, entretenimentos para atrair as pessoas. Mas esses homens, eles fizeram o seu esforço, ou seja, eles fizeram aquilo que lhes cabia. E entregaram o paralítico a Jesus. Acabou ali. Faça aquilo que lhe cabe. E confie que você serve um Deus todo-poderoso, suficiente para sanar todas as necessidades, para sarar todas as feridas. Você vai até Jesus. O que vai além de ti, Jesus faz e resolve. Eis aqui outro convite para você. Confie. Tenha fé. Você pode achar que aquilo que você faz para levar alguém até Jesus pode ser pouco demais, mas é o suficiente, querido. É só de Jesus que as pessoas precisam. Só. E é interessante que quando esse paralítico caiu diante de Jesus, talvez esses homens esperavam uma atitude totalmente ao contrário. Mas Jesus falou, perdoados estão os teus pecados. Para alguém poderia ser algo frustrante. É paralítico, está diante de Jesus. Eu tive que subir no telhado para trazer ele. Aí Jesus foi além. Se você ainda não conseguiu discernir o que está acontecendo aqui, isso aqui é algo extraordinário. Porque alguém procurou Jesus para uma cura física. Jesus foi além quando ele fala, perdoados estão os seus pecados. Ele está curando a alma desse paralítico. Ele tratou primeiro na alma, para depois ir para o corpo. Permita-se ser surpreendido. Permita-se fazer algo. E Jesus te levar além. Permita-se deixar Jesus abrir os teus olhos para enxergar além. Mergulhe mais profundo. Talvez aquilo que você espere, Jesus vai trabalhar de forma totalmente diferente. A ordem cronológica dos fatos será totalmente ao inverso, mas será extraordinário. Jesus não deixou de curar esse homem, mas o que ele fez foi ir direto na alma. Primeiro ele diz, perdoados estão os teus pecados. Imagine o peso que saiu da alma desse homem. Ouvir Jesus falar, ei, você não é mais condenado. Meu querido, que negócio tremendo. Permita-se ser surpreendido. Permita-se viver mais. Permita-se crescer e se desenvolver espiritualmente. Permita-se mergulhar em águas mais profundas do Evangelho. Deixe Jesus fazer o extraordinário. Viva o sobrenatural de forma natural, querido.
Quando eu e você aprendermos a raciocinar e aplicar nossas faculdades mentais no reino, a ter atitude de renúncia, a confiar em Jesus e entender que Ele é suficiente, não precisa de mais nada, eu não preciso de subterfúgio, não. Aí nós vamos viver o extraordinário, aí nós estamos aptos para verdadeiramente viver o sobrenatural. Oh Deus, eu quero terminar essa palavra desafiando você, só você, esse desafio cabe a mim. Fique em paz, irmão, eu não vou fazer que nem o apóstolo William, não. Ele falou que ia fazer um desafio hoje nas ofertas. Não, eu não vou te desafiar a ofertar, não, para ganhar o milagre, não, tá? Fique em paz. Eu te desafio a, se não todos os pontos que Jesus hoje falou conosco, a palavra de Deus falou conosco, aí se de alguma forma, em algum aspecto, essa palavra falou contigo, eu quero dizer para você que a parte de Deus Ele faz, a sua cabe a você fazer, a minha cabe a mim fazer. Deus vai até onde Ele cabe, Ele não fere o seu livre-arbítrio, Ele não fere as suas vontades. Cabe a você dizer, Senhor, até hoje a minha mente foi vã. Até hoje eu apliquei a capacidade que o Senhor me deu de intentar, de raciocinar em coisas efêmeras que vão ficar nessa terra. Me dá graça para projetar, para ter sonhos ao reino. Cabe a você estar diante de Deus e falar, Senhor, até hoje eu vivi um evangelho limitado, egoísta, busquei meus próprios anseios, estive enclausurado nas minhas próprias dificuldades. Abre meus olhos para que eu veja além. Permita-me enxergar a necessidade alheia. Cabe a você a confiar em Jesus, a entender que, às vezes, a única coisa que basta é você trazer alguém aos seus pés, que Ele há de se encarregar de tudo quanto mais. Cabe a você. De tal maneira que você saia daqui hoje sendo desafiado a viver uma vida subordinada ao princípio de utilidade. Mas isso não cabe a Deus te despertar, não. O despertamento é agora, é na palavra. Cabe a você acordar amanhã e decidir, hoje eu quero ser útil. Acordar depois e dizer, hoje eu quero ser útil. Viver debaixo da dificuldade e dizer, eu quero ser útil. Estou sendo afrontado, atribulado, eu quero ser útil. Estou feliz, estou triste, estou fraco, estou forte, quero ser útil. Isso é uma atitude, uma escolha diária. Você está desafiado.